elementos da verdadeira adoração. Em tudo sempre houve e haverá o verdadeiro e o falso. Mas nesta tarde, nós vamos falar do que é verdadeiro, a verdadeira adoração. O versículo que está aqui contido na lição diz que os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Os objetivos desta lição, segundo a palavra do Senhor, nós analisarmos biblicamente, de acordo com a palavra, o que compõe a genuína ou pura adoração. E também os três elementos que ele são a comunhão, a gratidão e a reverência. Comunhão é o primeiro tópico da lição. Segundo, a gratidão na adoração. E terceiro, a adoração reverente. Foi aqui pelo comentarista desta lição, deixado aqui um exemplo, a personagem principal aqui, falando sobre Abel. Esses dois personagens, Abel e Caim, e a gente vê a diferença com relação de um para com o outro, a forma de adorar o Senhor. É possível, a gente vai entender aqui, e nos dias atuais, que é possível, a introdução diz, é possível dirigir a Deus uma adoração sem um genuíno espírito de adoração? Sim. Jesus usou uma expressão dizendo, uma certa vez, diz que o povo honrava ele com os lábios, mas que o coração estava o quê? Distante, ou longe do Senhor. Diz aqui, está na lição, essas duas ofertas, irmão, deste homem, eu não vou mandar ler, porque se a gente manda a lição dos versículos que a lição aqui está frisando, eu escrevi alguns aqui também, mas essas ofertas que foram oferecidas tanto de Abel como a de Caim, diz que revela que Deus revela que Deus estabelece critérios à adoração. Ela precisa, ou seja, a adoração, precisa estar de acordo com a sua santa natureza e sua perfeita vontade. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Pode até adorar, mas como está sendo essa adoração? De que forma eu estou adorando? De que maneira eu estou adorando? Está adorando, agora está dentro da vontade de Deus, está como a palavra de Deus nos ensina, de acordo com a sua perfeita vontade. Ele disse aqui que Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Sabe por que eu usei a expressão aqui adoração? Oferta também é uma forma de adorar, sim ou não? Uma oferta, nós estamos adorando. Os irmãos lembram que quando vai se colher oferta, recolhimento de ofertas, diz, vamos agora, muitos usam a expressão, adorar o nosso Deus com os dízimos e oferta. É uma forma de adorar? É. Outra coisa, louvor, é uma forma de adorar. Diz que a adoração, ela precisa conter elementos agradáveis e aceitáveis ao Eterno, a Jesus, a Deus. Não é possível descrever, comentar ou mencionar todos os rudimentos de uma verdadeira adoração. Se a gente for englobar tudo, não dá tempo para falar. Como, por exemplo, louvor e outras demais coisas. Mas trataremos aqui sobre o louvor nas lições
posteriores vai falar sobre louvor. Mas nesse estudo de hoje, dessa tarde aqui, nós vamos apresentar esses elementos imprescindíveis para aqueles que se aproximam de Deus com o intuito de adorá-lo, que são os três: a adoração, comunhão, comunhão, adoração é comunhão, primeiro topo da lição. Veja que a expressão aqui, e atentou, a leitura oficial que foi feita, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Todos dois ofereceram uma oferta ao Senhor. Só que existe aqui um diferencial. Veja que a Bíblia diz assim: mas para Caim e para a sua oferta não atentou Deus. Sabe que eu logo tenho que compreender isto, ter ciência que tudo que nós vamos realizar para Deus, Deus atenta logo, sabe para onde? Para dentro de nós. O valor principal, o fator principal, Deus aceita os sacrifícios, Deus aceita as ofertas, sim, aceita as ofertas, mas Deus, Ele olha a intenção. Deus observa a intenção daquele adorador. Aleluia. Porque Deus conhece todas as coisas. Deus conhece o profundo e escondido. Deus conhece o que eu penso. Deus conhece o que eu imagino. Veja que a Bíblia fala desses dois personagens em Gênesis que foi lido, que aqui naquela oferta do holocausto estivesse baseado numa instituição divina. É provável que tenha sido uma ação espontânea ou voluntária. Eu quero falar uma linguagem aqui simplificada, que todos possam entender, até porque o nome que tem contido nessa lição aqui, logo aqui, na cabeça de chave aqui, Simpósio de Doutrinas Bíblicas. Isso não deixa de ser uma doutrina, ensinamento. Veja que quando eles vão oferecer o sacrifício, a oferta, diz que foi uma ação voluntária, espontânea de adoração a Deus. Ele usou uma expressão, atentar, e atentou Deus para a oferta de Abel. Atentar tem o seu significado original no hebraico aqui, que é shahá, é olhar, é considerar, é contemplar, é observar. Este é o significado. Então o sacrifício daquele homem de Abel foi aceito porque havia uma reciprocidade. Eu falei há poucos minutos atrás que Deus olha para o coração do ofertante ou do adorador. Diz aqui, o comentarista colocou, ele frisou bem, dizendo que ele quem? Abel, olhava para Deus e Deus olhava para ele. Ele olhava para Deus e Deus olhava para ele. Ou seja, Abel admirava a Deus, e por ele ser admirado, por sua vida, conduta e devoção, Abel admirava Deus, e por ele era um admirado por sua vida, conduta e devoção. Eu fiz alguns resquícios aqui, estudando e meditando de manhã logo cedo. Então, como se trata da comunhão, para que a gente possa abordar todos os três tópicos, falando de adoração, é o comunhão. Eu quero mostrar aqui o exemplo de Moisés também.
Homens que deixaram para cada um de nós um modelo, um exemplo de comunhão com Deus. Quem é que pode ter comunhão com Deus? Somente aqueles que um dia foram regenerados. Todos aqueles que um dia passaram pelo processo da regeneração ou do novo nascimento, porque a partir de então o Espírito de Deus começou a habitar nele. Veja a diferença. Uma pessoa que serve a Deus, hoje nós observamos, tem muitas pessoas, eles simplesmente cantam, por ter uma boa voz. Quantos personagens aí fora, onde a mídia enaltece, são pessoas que gravaram muitos trabalhos aí fora, servindo ao mundo, e às vezes eles trazem para eles gravam ou regravam um dos hinos que são hinos que podemos dizer hinos sacros, e algumas pessoas até acham que fulano agora é crente, porque está cantando música evangélica, está cantando música de crente. Não, isso não vai diferenciar em nada, isso não vai fazer diferença, até porque ele não pode adorar da forma que ele está. Uma pessoa em uma vida de pecado não pode adorar com louvor a Deus, porque primeiro ele tem que passar pelo processo da regeneração, nascer de novo, se tornar uma nova personagem em Cristo, para que possa ter intimidade com Deus, comunhão é koinonia, comunhão entre os irmãos. Agora eu quero me referir neste momento, comunhão com Deus, comunhão com Ele. Eu coloquei aqui um exemplo de Moisés. Abra sua Bíblia, vamos ler, pode deixar a Bíblia aberta, todos abram a Bíblia, por favor. Leia o que diz aí, por gentileza. Êxodo 33:11. Não se acanhem, para não perder tempo, porque as horas passam depressa. É esse mesmo. Deus abençoe. Olha só, isso que é intimidade, que é Moisés, este homem. A gente vai ler folheando toda a Bíblia, principalmente quando a gente vai no Êxodo, Deuteronômio, Números, também Deuteronômio, nós vamos entender que havia uma afinidade, uma comunhão legítima de Moisés para com Deus, de Deus para com Moisés. Ou seja, havia uma reciprocidade na comunhão. Tem muita gente aí dizendo: Deus falou comigo hoje. Será que foi? Nós vamos observar muitas expressões, eu não vou citar, mas tenho muitas aqui, que a gente vai ver, porque Moisés era um verdadeiro adorador, e ele tinha afinidade, ele tinha intimidade com Deus. O versículo lido, que foi lido aí, disse: e falava o Senhor a Moisés. Nós vamos ver muita expressão dizendo Moisés, homem de Deus. Só quem pode adorar de uma forma pura, genuína, é o homem de Deus ou a mulher de Deus. Quando eu me refiro, tanto seja criança, seja sexo feminino ou masculino, seja ainda na adolescência, ou criança, tem criança que chega, entra por essas portas aqui, a gente já vê adorando a Deus, louvando a Deus, a forma de adorar. Por quê? Porque são pessoas que verdadeiramente servem a Deus. Então Moisés diz que o Senhor falava com ele face a face, irmãos. Isso é muito sério. Por isso que ninguém deve brincar e dizer: não, porque Deus falou assim, Deus disse assim, Deus falou assim.
Não, isso é muito sério. Para falar com Deus, tem que ter comunhão com Ele. Há uma diferença. Diz que Deus falava com Moisés, Moisés falava com Deus. Isso é comunhão. Isto é comunhão. Disse que ele falava como falava com qualquer um do seu amigo. Isso é intimidade, irmãos. Nós temos esse privilégio de falar com Ele. Aleluia. Nós estamos aqui porque Ele nos proporcionou este direito, este privilégio. Glória a Deus. Então, a gente entende claramente. Eu tenho um exemplo aqui muito forte também. Abra a sua Bíblia em Números. Vamos ler a Bíblia. Capítulo 12. Podem ler. Capítulo 12, versículo 3 por diante, até o versículo de número 8. Deus abençoe, jovem. Vejam que a palavra diz aqui, a expressão, dizendo assim, boca a boca eu falo com quem? Com Ele. Quem foi que disse isso? Foi Deus. Os irmãos conhecem esse texto, onde Miriam e Arão cobraram ciúme de Moisés. E Deus aqui se interveio. Deus disse, olha, disse que a ira do Senhor se acendeu, porque eles começaram a falar, murmurar contra Moisés. Disse que Deus se irou, versículo 9. Disse que Deus disse assim, reclamou com ele, repreendeu a eles, porque eles estavam falando de Moisés. Porque, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Porque não tivesse temor? Deus tinha uma intimidade tão grande com Moisés e Moisés com Deus, que Moisés, se a gente for pontuar aqui, trazer alguns exemplos da forma de Moisés ser, de servir a Deus, de uma intimidade tão grande. Então, eu sempre digo, a gente não pode entrar na intimidade de ninguém com Deus. Cada um tem a sua forma. Deus achou graça em escolher ele. E Deus usava ele estava diante de uma responsabilidade tão grande. É aquilo que nos dias atuais, às vezes alguém vê alguém ser utilizado por Deus, às vezes Deus se utilizando daquela pessoa, e às vezes alguém fica cobrando ciúme. Às vezes até ignora, mas Deus tem seus mistérios. Então veja que Moisés era aquele homem que tinha uma intimidade com Deus. A Bíblia diz que quando Abel adora ao Senhor, causou, sabe o quê? Porque por Deus atentar, causou ciúme, inveja em quem? Caim. Caim era o que de Abel? Irmão. E pode acontecer isso nos dias atuais ou não?
Cada um procure dar o melhor para Deus. Cada um procure entender que Deus é digno de ser adorado. Cada um deve procurar entender que somente digno de adoração só é Deus. Então eu devo ter a maior precaução, o maior cuidado de servir a Ele, de adorar a Ele, porque a Ele não se adora de todas as formas. Eu posso até adorar. Como estou adorando? Como estou fazendo para Ele? Aleluia. Outro exemplo que o Espírito Santo de Deus despertou em mim, foi cantado já aqui, Deus falou através do cântico aqui da nossa irmã Marili. Abra sua Bíblia aí em Jó. A adoração, irmão, ela é comunhão. Se não tiver comunhão, não pode ser realizado uma adoração verdadeira ou genuína. Abra a sua Bíblia e leia em voz alta, não espere um pelo outro não. Jó capítulo 1, capítulo número 1. Quem achou? Ninguém achou? Achou. Capítulo 1, pode ler. Até do 1 ao 5. Do 1 ao 5. Deus abençoe, jovem, até aí. Veja aqui, Jó. Diz que Jó, ele santificava e se levantava de madrugada. E fazia o quê? Oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, dos seus filhos. Porque ele dizia consigo mesmo, dizia já consigo mesmo, porventura, pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim, veja que tem um ponto aí. Aí diz assim, assim o fazia Jó continuamente. Aleluia. Olha, irmãos, igreja do Senhor, Jó era um verdadeiro adorador. Tinha comunhão. Jó fazia isso, disse que ele assim o fazia, Jó, continuamente, ou constantemente. Não era aquele que adorava, se tivesse no ambiente com muita gente. Não. Independente onde estivesse, Jó tinha o prazer de adorar a Deus, de oferecer sacrifício a Deus, e ele fazia constantemente. Não era uma ação como o fogo do monturo. O fogo do monturo, ele aquece, ele pega, e é aquele barulho, mas quando de repente, com pouco tempo, ele estaciona, o fogo se apaga. Mas a ordem de Deus é que esse fogo na nossa vida, do verdadeiro adorador, ele arda continuamente dentro de nós. Um verdadeiro adorador, ele faz isso continuamente, e o fogo de Deus na sua vida, ele continua aceso. Aleluia. Ele fazia continuamente. Não era aquele que fazia sacrifício hoje,
orava hoje, passava 15 dias sem orar, sem fazer nada, sem prestar culto a Deus, não. Ele fazia constantemente ou continuamente. Jó tinha prazer de servir a Deus, mesmo em meio às circunstâncias. Depois veio as adversidades. Se nós formos aqui observar todo esse capítulo 1, nós vamos entender claramente que Jó, independente, quando se tem comunhão, está entendendo, aleluia, que Deus é merecedor é digno de ser adorado. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele dá um testemunho do caráter de Jó. Eu quero ver quem é que revoga. Deus dizendo quem vai revogar. Foi Deus quem diz. No capítulo 1 ainda, de Jó, capítulo 1, diz a Bíblia. Veja que às vezes a gente pensa, por servir a Deus, por cantar no órgão da igreja, por cantar numa comissão, que estamos isentos de o inimigo às vezes dar uma investida contra a nossa vida. Mas se a gente for um verdadeiro, genuíno, puro adorador, que reconheça o senhorio, a soberania do Deus que é digno de ser adorado, aleluia, independente da situação, nós continuaremos adorando a Ele, porque a Bíblia diz que o Senhor, capítulo 1, versículo 8, e disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó, aleluia, porque não há ninguém na terra, porque ninguém há na terra semelhante a Jó. Aí Deus traz as qualidades aqui, ó, de Jó: homem sincero. Olha, irmãos, eu tenho convicção. Ontem eu estava ali em Tanque de Mel. Eu tenho certeza, isto aqui não vem à toa. Este simpósio aqui, que está sendo realizado até terça-feira, Deus falará com você. Deus mudará. Aleluia. Deus mudará e fará entender na mente de muita gente que precisa melhorar a partir de mim. Melhorar mais em servir a Deus, em adorá-lo. A gente vai entender mais isso. Veja que ele de homem sincero. Olha, irmãos, para que a adoração a Deus ela seja aceita, tem que ter comunhão. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Homem sincero, sem falsidade, né? Legítimo. A Bíblia nos dá uma ênfase. Isso é para quem confessa que adora a Deus. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Não deve nada, deve alguma coisa. Você deve amar. Senão a oração não será aceita por Deus. Senão o louvor não será aceito por Deus. É assim ou não? É sim, senhor. É sim, senhora. Sincero e reto e temente a Deus, e se desviando do mal, fugindo do mal. Isso tem tanta coisa nesse assunto aqui. Fugindo do mal. Se desviava do mal. Por isso que a gente vai ver no capítulo 2 também, Deus dizendo novamente. Foi quando no capítulo 1 veio um mensageiro, traz uma mensagem para Jó, contando o que tinha acontecido. Resumindo, depois de tudo isso, o mensageiro traz, capítulo 1 ainda, disse que num versículo de número 21, o 20, então Jó, depois de toda a mensagem que ele escuta, que o mensageiro traz,
Quando um termina de dizer uma coisa, um fato, um episódio que tinha acontecido, desastre, a morte dos filhos, os bens destruídos, os animais. Disse que depois de toda aquela trajetória, aquela situação, e os mensageiros disseram, e só eu escapei para trazer a nova. Sabe o que Jó fez? Então Jó se levanta, rasga o seu manto, rapa a cabeça, lança-se em terra e faz o quê? Adorou. Aleluia. E adorou ao Senhor. E disse assim: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Jó era um verdadeiro adorador, meus irmãos. Que a circunstância não roubou a sua comunhão com o Criador, com Deus. Deus não quer que a gente perca jamais esta comunhão. Se perder a comunhão, não tem como adorar. Então Jó adorou a Deus de uma forma tremenda, mesmo na situação da adversidade. A adversidade de Jó foi terrível, mas ele continuou adorando. Outro homem que tinha comunhão com Deus, disse que a terra estava corrompida, mas Deus achou graça. Noé achou graça aos olhos de Deus. Capítulo 6, versículo 9. Leia, por favor. Leia em voz alta. Até aí. Noé fazia o quê? Andava com quem? Com Deus. O que é andar com Deus? Se você achar outra palavra, a não ser mais qualificada, para a gente dizer que é a comunhão. Quando diz que ele andava com Deus, isso é comunhão. Está comunhão com Deus. Noé andava com Deus. Diz que a terra estava corrompida. Deus toma agora uma iniciativa, porque Deus faz o que quer, irmãos. A terra corrompida, mas quando Deus olha para a terra, vê alguém diferente. Aleluia. Deus vê um homem que achou graça aos olhos de Deus, e Deus chama ele, manda ele construir a arca, e Deus diz: olha, o fim de toda a carne é vindo perante mim, mas com você será diferente. Contigo estabelecerei o meu pacto, a minha aliança, o meu concerto. Olha, igreja, aleluia. Diante mesmo em meio à depravação, à imoralidade, mas há uma condição dada pelo Espírito de Deus que habita dentro da gente, que dá condição a nós de nós fazermos a diferença em um mundo depravado, corrompido pela imoralidade. Mas tem ainda moça que teme a Deus, rapaz que teme a Deus, mulher que teme a Deus, irmão que teme a Deus. Aleluia. Deus disse: eu vou destruir a terra, vou destruir homens, animais, mas contigo faz a arca. Outro homem também, capítulo 5 de Gênesis, diz assim, a parte A: e Noé andava com... Olha, irmãos, quem anda com Deus tem prazer de fazer a sua vontade, tem prazer de servir. Salmo 100, verso 2: servi ao Senhor com alegria. Isso é muito profundo. Noé andava com Deus, mas como pode, diante de tanta coisa, uma dificuldade, diante de tanta coisa que nós estamos vivendo, tantas ofertas, tantos pratos, a gente não vive resumido, não somos um ser isolado. Nós vivemos mesmo
Jesus disse que nós estávamos aqui no mundo, mas não éramos do mundo. Os conceitos da sociedade é diferente do que nos ensina a palavra, o que nos rege a palavra. Então, para nós estarmos aqui, para que essa juventude esteja aqui, somente, como eu falei no início, Deus, somente o desejo, porque Ele ultrapassa, Ele transpõe, Ele supera as oferendas que vêm, os pratos que vêm, porque se a gente viver só dentro da igreja, a gente não só vive aqui dentro, nós precisamos sair para trabalhar, nós precisamos sair para ir para um médico, outros para ir para o colégio, outros para ir para a universidade, na faculdade. Então, o que é que acontece? Olha o exemplo aqui de um verdadeiro adorador, Jó. Às vezes nossos filhos não têm condição, às vezes não têm atingido uma certa maturidade, mas ele está lá na universidade. Mas você que é um verdadeiro adorador e tem comunhão com aquele que é digno de ser adorado, ele está lá na universidade, mas você está em casa de joelho orando, às vezes pela madrugada, conversando com Deus, porque, mas para isso é preciso ter comunhão. Tem comunhão e conversa com Deus, aí Deus abençoa, aí Deus livra, Deus faz prosperar. Aleluia. Tem comunhão. Adoração é comunhão. Segundo ponto, ou segundo tópico, gratidão. Gratidão. O que vem ser gratidão? Gratidão é aquilo, é a qualidade de quem é grato. Reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um favor. Jesus é uma pessoa. Sim ou não? É. Jesus não é uma figura, como alguém diz, uma força. Jesus é uma pessoa. Olha só, gratidão, reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um favor. Vou chegar lá. Um benefício, um auxílio. Resumindo, agradecimento. Gratidão é agradecimento. Eu quero deixar bem claro aqui. Reconhecimento de alguém que lhe prestou um favor. O que é a graça? Porque a graça, Tito, capítulo 2 e 11. Capítulo 2 de Tito, verso 11. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo o quê? Salvação a quem? A todos os homens. O que é graça? Favor imerecido ou imerecível. Eu estou aqui por causa do favor de Deus. Você está aqui pelo favor de Deus. A graça de Deus, favor que você não merecia, favor que eu não merecia, mas a misericórdia dele nos alcançou. Então isto aí, aleluia, aleluia, a gente não podemos ter sombra de dúvida, estamos aqui por causa do favor de Deus. Oh, aleluia. Ele nos ajudou, prestou esse benefício que a gente não merecia, nós não merecíamos. O salmista disse: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito. Isso é gratidão. E eu quero citar aqui dois personagens. Abra a sua Bíblia, Lucas capítulo 17, eu quero concluir para não deixar pela metade do assunto.
Lucas capítulo 17, versículo 11 a 16. Aleluia. Olha, eu disse aqui logo alguns segundos atrás, alguns minutos, que Deus olha para a intenção. Deus olha para o coração. Olha aí, gratidão. Gratidão na adoração. Um exemplo desses homens, a gente tem um costume de dizer, os 10 leprosos voltaram para agradecer. O que voltou para agradecer não era mais leproso. Voltou um homem sã, que houve um milagre da parte de Deus. Veja que, quando ele viu que estava sã, um deles, e ele era, sabe o quê? Samaritano. Veja que Deus não faz acepção de pessoas. Tem ocasião. Veja que houve uma mudança. Tem pessoas que às vezes vivem direto na prática do pecado, às vezes, como eu disse no início, cantava um hino até evangélico. Mas ele canta, mas não tem arrependimento na sua vida. Não tem mudança de conduta moral. Mas essas pessoas aqui, houve uma diferença. Ele reconheceu que ele só estava são, porque Jesus proporcionou nele um milagre. Ele foi curado por Jesus, e ele pega a volta. Veja que os demais não voltaram, foram ingratos, não foram pessoas gratas pelo benefício, pelo auxílio a qual Deus tinha realizado. Eu vou resumir porque falta 10 minutos só, mas eu quero frisar também o endemoniado de Gadara. Marcos capítulo número 5, diz que é quando, eu não vou pedir para ler não, quando Jesus liberta, tirou todos os demônios que havia naquele homem, disse que era uma legião de demônios, disse que imediatamente, olha irmãos, Deus quando faz, Deus faz. Diz que quando ele foi liberto daquela legião, ficou completamente grato a Jesus. Sabe qual foi a primeira atitude daquele homem de Gadara, do gadareno? Ele foi logo tentar se tornar um seguidor de Jesus. Grato a Deus. Um homem que vivia possesso, vida miserável, estado deplorável, mudou, e quando alguém olhou, viu ele sentado em algum lugar, ou andando em algum lugar em perfeito juízo, vestido, que andava despido. Mas quando Jesus chegou, Jesus mudou o cenário por completo, e ele estava um homem sem juízo. Olha irmãos, Deus muda a situação, por isso que a gente adora Ele. Nós adoramos a Deus porque a gente sabe quem Ele é. Nós temos a convicção de quem Ele é. Agora eu tenho que reconhecer que Ele verdadeiramente é. Ele é digno de ser adorado e reverenciado por todos. Quantas pessoas que não são gratas a Deus? Olha, se a gente for ver aqui o que Deus fez por nós, e o que Ele ainda está fazendo e há de fazer. Nós só estamos aqui
por causa do cuidado de Deus. Livramento que Deus tem dado, irmãos. A gente não tem motivo de estar agradecendo a Deus constantemente, não é? Às vezes a gente está aqui, as irmãs estão aqui no ciclo da oração, o esposo sai para trabalhar, Satanás diz, vou pegá-lo. Aí a oração aqui, né, vai lá, aí Deus ouve a oração da serva do Senhor, ou do servo do Senhor, e Deus diz, não, aí não, Deus protege, Deus desmantela o arsenal do maligno, Deus quebra as cadeias, Deus liberta. Às vezes alguém precisa de uma libertação, mas nós já estamos aqui adorando. Oh, aleluia, adorando a Ele, exaltando a Ele, através do louvor. Aí Deus começa a trabalhar. Aleluia. Temos que agradecer a Deus. Quantas pessoas ingratas. O verdadeiro adorador, ele tem na sua vida, ele tem uma vida satisfatória, grata a Deus. Tem uma expressão, me parece que é em Colossenses, de sede agradecido. Não agradece pelo pão, pela veste, pelo emprego. O verdadeiro adorador, ele não vai dizer, não vai passar na mente dele, não vai permear na mente dele. Dizer, isso aqui eu tenho pelo meu esforço. Você tem porque Jesus é bom. Você tem porque Jesus cuida de você. Quem lhe dá a saúde é Jesus. Quem lhe protege é Jesus. Quem lhe ensina é Jesus. Quem abriu a tua mente foi Jesus. Tu chegasse aonde chegasse porque Jesus te ajudou. Aleluia. Deus abençoa o teu salário. Então tem para Ele uma vida agradecida. Tem que ser grato a Ele por tudo que Ele faz na nossa vida. E deixar de murmurar, não é? Para finalizar o último tópico. A adoração reverente. Trata da reverência. Adorando com reverência, eu coloquei aqui. A reverência é um sentimento de amor e respeito profundo. Quando temos uma atitude reverente diante dele, nós honramos, expressamos nossa gratidão a ele e obedecemos a sua palavra. Um dia Jesus disse assim, se alguém me ama, guardará a minha palavra. A adoração reverente. Já disse que ele faz coisas tão grandiosas que não se pode esquadrinhar. E tantas maravilhas que não se pode contar. Deus é admirável no criar, no falar, no agir, no amar, no perdoar, em tudo o que faz. Ele diz, quão admirável são as tuas obras. Quão admirável são as tuas obras. Senhor Deus Todo-Poderoso, foi uma expressão do apóstolo João. Deus é logo então maravilhoso, magnífico, digno de admiração, devoto, que vai além da compreensão humana, que causa admiração, magnífico, grande, extraordinário, surpreendente, assim é o Senhor. Então, se a gente, olha irmãos, existe a adoração, tratando de reverência. Quando se trata de reverência, independente, que seja aqui dentro ou fora, mas aqui é um lugar específico, aqui o templo, essas 4 paredes, é um lugar apropriado. Esse templo aqui foi erguido para se prestar culto a Deus, para adorar a Deus. Então por isso que quando a gente entra por essas portas, o único propósito aqui não é nenhum, a não ser esse, adorar Jesus, adorar Ele com prazer. Por isso que o escritor, livro de Eclesiastes, Salomão, né? Diz, guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, de Deus. Isso se trata da referência, não é esconder o pé não. Se trata da reverência, fala de cuidado.
quando entrares, para não oferecer sacrifício de tolo. E quando não se tem reverência, chegou um tempo em que Deus repreendeu até sacerdotes. Você vai ver isso em Malaquias. Deus não rejeitando o culto, Deus rejeitando os sacrifícios. Isaías capítulo número 1, veja aí para encerrar. Isaías capítulo 1. Não é simplesmente a gente vou para o culto, vou para a igreja. Não, aqui tem um teor mais forte. Nós viemos aqui adorar a Deus, e uma finalidade aqui é adorar. Então quem vem adorar a Deus não tem tempo de estar olhando, falando da vida de ninguém, apontando para alguém se ele tem uma roupa bonita, velha ou nova. Não, ele entra por essas portas, ele fica centrado na adoração e dizendo: Deus, eu vim aqui te adorar, porque tu és, eu reconheço que tu és merecedor da minha adoração. Eu estou aqui para te adorar. Eu não vim fazer outra coisa a não ser te adorar. Então tu vieste aqui adorar Ele. Adora, te desliga da terra. Sabe o que diz? Capítulo 1, eu mesmo vou ler. Ouvi a palavra do Senhor. Versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: já estou farto de quê? Dos holocaustos de carneiro, de gordura de animais nédios. Nédio é aquele animal que está tão gordo que chega, fica aquele o pelo lustroso. Animais nédios. Veja o que diz: e não fogo com sangue de bezerro, nem de cordeiro, nem de bode, quando vindes comparecer. Aleluia. Oh, aleluia. A gente canta tanto, né? Que viesse fazer aqui, que vieste fazer aqui. Olha só como é que estamos adorando. Quando eu vim comparecer perante mim, quem requereu isso de vossa mão, que viesse pisar os meus atos? Não tragais mais oferta de balde. O incenso é para a minha abominação. Aí Deus começa agora. Aleluia. Olha, irmãos, nós vamos até falar com uma pessoa de eminência, a gente tem a maior reverência. Basta o elemento ser um delegado, chega com a maior reverência: sim senhor, sim senhor. Agora vem prestar culto, que é prestar de todo jeito, não tem reverência. Na hora da palavra é uma conversação, é um vai para lá, um vem para cá, não há respeito. Eu não estou generalizando, é alguém, mas que a partir de hoje, que reconhece e mude o comportamento. Deus, Ele deve ser reverenciado por todos. Oh, aleluia. Deus já está falando conosco aqui nesta tarde. Oh, aleluia. Malaquias capítulo 1, versículo 6, falando de reverência. Na adoração, o filho honrará o pai, e o servo a seu senhor. E se eu sou pai, onde está a minha honra? Acompanha aí. E se eu sou senhor, onde está o meu temor? Escuta aí, viu? Diz o Senhor dos exércitos a quem? A quem? A vós. Acompanhe na Bíblia, Malaquias 1 e 6. Ó sacerdote, que desprezais o quê? O meu nome, e dizer: em que desprezamos nós o teu nome? Ainda pergunta. Aí vem a resposta aqui, olha o que Deus disse:
ofereceis sobre o meu altar pão imundo. Eita Deus. Aleluia. E ainda diz assim: em que havemos profanado? Nisto quer dizer a mesa do Senhor desprezível. Porque quando trazeis animal cego para sacrificar, não faz mal. E quando oferecer o coxo ou o aleijado, ou o enfermo, não faz mal. Aí Deus disse assim: ora, apresenta ele ao teu príncipe, apresenta ele ao governo, ao prefeito, ao governador, apresenta. Terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Versículo 11. Mas desde o nascente do sol até o poente, será grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso, e uma oblação pura, porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Sacrifício aqui na antiga aliança, não sabe que levavam animais para oferecer, só que Deus tinha as exigências, como devia ser oferecido. A gente transliteramos para os dias atuais, o culto agora, no Novo Testamento agora, atualmente, o culto que a gente presta. Aí diz assim: não tem nada não. Deus recebe. Já viu alguém dizer? Deus recebe. Não tem reverência. Reverência na adoração. Vamos cantar? Vamos, então vamos cantar. Eu já cheguei em culto, irmão. Para terminar, essa vai terminar. Eu já cheguei em culto, alguém louvando, irmão, louvando a Deus. Não dava para pronunciar as palavras direito, porque às vezes tinha que parar para mascar o chiclete. Outros gesticulando para alguém, cantando para Deus, adorando dessa forma. Deus não aceita qualquer tipo de sacrifício. Deus não aceita qualquer tipo de adoração. Eu faço um exame comigo mesmo nesta tarde. Quando eu vou adorar a Deus coletivamente, eu estou falando de uma forma coletiva, que você pode adorar a Deus na sua casa, por onde você andar. As suas ações, suas atitudes também adoram a Deus. A sua forma de ser é uma forma de adorar a Deus. Deus é glorificado na sua forma de agir. Alguém olha assim e Deus é glorificado. Sim ou não? Então nós não podemos, irmão, pensar que é para a gente fazer um exame introspectivo dentro de nós. Como é que eu estou adorando? Esse negócio de dizer, não, mas Deus aceita assim mesmo. Não, que conversa é essa? Deus é puro, Deus é santo, aleluia, Deus é maravilhoso, e somente Ele é digno da nossa adoração, viu? Lembre-se de uma coisa: quando a gente vem para aqui, vai adorar de forma coletiva, para que a adoração seja aceita por Deus, para Deus dizer, como disse aqui no livro do profeta Isaías: não adianta não adianta vocês virem comparecer a mim não. Olha que isso deixa uma luz vermelha acesa, né? Que Deus nos ajude, meus irmãos, que Deus nos guarde, e que nós possamos guardar esta santa palavra do Senhor.